Olá, gente! Passando aqui para compartilhar um texto bíblico com vocês. Está aqui no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 13, o verso 16 em diante, que vai falar da desvantagem militar de Israel. Eu não vou ler todos os versículos, porém eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito desse texto. Israel estava em uma das suas guerras contra os filisteus. E só que aqui nessa época estava tendo um problema. E esse problema vai ser relatado no versículo de número 19, que vai dizer: naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em Israel. Então era uma época em que em Israel não havia nenhum único ferreiro. Porque os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Eles queriam manter os hebreus desprotegidos. Assim, eles tinham que ir até os filisteus para afiar os seus arados, machados e foices. Ou seja, eles não tinham espadas e lanças, só que eles tinham arados, machados e foices. Porém, como eles não tinham ferreiro, eles não tinham como afiar essa ferramenta. E toda ferramenta precisa ser afiada. De certa forma, isso tornava eles refém dos filisteus, porque os filisteus tinham ferreiro e eles não. E eles tinham que ir até os filisteus. E isso estava ocasionando uma falta de independência. Eles estavam debaixo da opressão dos filisteus e ainda assim não conseguiam afiar as suas próprias ferramentas. Existem épocas da nossa vida que parece que nós não temos o ferreiro, que nós não temos a condição de afiar as nossas próprias ferramentas, que muitas vezes a gente se sente refém de alguém opressor. E o opressor, ele sempre se aproveita da situação para nos oprimir. Olha o que a Bíblia diz: o preço para afiar os rastelos, enxadas, era cerca de 8 gramas de prata e 4 gramas para afiar tridentes, machados. Então perceba que eles estavam cobrando um valor absurdo, porque eles estavam percebendo que o povo estava em desvantagem e que não tinha serviço em sua própria terra. Que situação difícil. E por isso, no dia da batalha, nenhum soldado estava armado. Somente Jonatas e Saul tinham espada ou lança. E o restante do exército estavam todos eles desarmados. Nós estamos envolvidos em grandes guerras. Só que nós não podemos ir para a guerra desarmado. Nós precisamos usar as ferramentas que estão em nosso alcance. E eu já percebi que nós somos especialistas em dar desculpa. Ai, eu não posso porque tá caro demais. Eu não posso porque... Sabe, as nossas desculpas sempre estão cada vez melhores. Mas as nossas ações estão cada vez mais fracas e deficientes. E eu venho aqui rapidamente para conversar sobre essa palavra e dizer: habilidades são ferramentas, mas ferramentas que precisam ser afiadas. E reflita sobre isso e aprenda, decida a não ir para a guerra sem afiar a ferramenta.
Ah, mas é caro demais. Descubra o preço e pague. Nós não queremos pagar preço alto por nada. Descubra o preço e pague. Reflita quais são as ferramentas que você tem disponível, como usá-las e como afiá-las. Deus abençoe. Se inscreve no canal, fica aqui com a gente, que eu quero passar aqui com mais reflexões.